Eu separei para nós falarmos aqui em 2 Samuel 12. Vamos abrir então a palavra de Deus para a nossa edificação. No segundo livro de Samuel, no capítulo 12, verso 15 até o verso 25. 2 Samuel 12, de 15 a 25. Hoje a quarta mensagem desta série, nova série, Vida Vitoriosa e Abundante. A mensagem número 4, portanto, Vida Vitoriosa e Abundante. E hoje, à luz desta palavra, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, verso 15 a 25, quero compartilhar com você o tema Enfrentando Problemas e Seguindo em Frente. Enfrentando problemas e seguindo em frente. Segundo Samuel 12, todos acharam? Amém? Verso 15 a 25. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi, levantando-se do chão, lavou-se, perfumou-se ou ungiu-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria eu jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois, Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. E por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o menino deveria chamar-se Gedidias. Até aqui, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos precisar dele para trazer aqui algumas referências importantes para o entendimento desse estudo, desta palavra. Vamos orar. Estou falando segundo Samuel 12, do verso 15 a 25. Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por este dia, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado pelo mês de janeiro que tivemos. Obrigado, Senhor, pelo mês de fevereiro que já adentramos e pedimos a Tua bênção sobre os dias deste mês. Já profetizamos a Tua bênção, profetizamos a Tua paz, a Tua alegria, a Tua prosperidade, e sermos bem-sucedidos, a Tua fidelidade e correspondermos a ela também, Senhor, através dos nossos dízimos e ofertas, através do envolvimento na Cesta do Amor, no Colina das Flores, de tantos projetos do Instituto Vida que esta igreja realiza em prol desta cidade. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor com fidelidade, revelando a Tua bondade e despejando sobre nós
sem medida a tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, sentimos-nos cuidados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua fidelidade é ímpar na nossa vida, a tua graça é melhor do que a vida. Nossos lábios te louvam. Aceita, Senhor, este culto, esta palavra, esse ensino, que venha trazer bastante edificação no corpo de Cristo, que é a tua igreja, a parte dela reunida aqui nesta casa. Que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, Pai. Amém. Irmãos, então hoje nós vamos falar a mensagem número 4 desta série Vida Vitoriosa e Abundante. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema, enfrentando problemas e seguindo em frente. Muitas vezes, não sei se você há de concordar comigo, nos momentos difíceis da nossa vida, nós temos uma sensação humana de que estamos perdidos. Não poucas vezes sentimos-nos como estamos sozinhos. E é nessa hora que precisamos entender, e não entendemos, que o Senhor nosso Deus está nos dando uma oportunidade de vivermos grandes experiências e até experiências sobrenaturais, de dependermos única e exclusivamente dEle. Conforme nos demonstra aqui nesta passagem bíblica, algo de experiências que Davi passou. Esse rei de Israel, esse homem mesmo sendo rei de Israel, você percebe, o texto diz, mesmo ele, depois de ter recebido a notícia de que o filho que ele teve com Batseba havia morrido, esse homem manteve firme a sua fé, a sua confiança, a sua dependência em Deus. Sabe o que era de que aquele filho havia sido concebido em pecado, por assim dizer, de adultério com Batseba, e toda aquela situação que provocou a morte de Urias, o melhor soldado. Ele sabia que a consequência daquele pecado haveria de um dia ser-lhe cobrado, ou seja, a conta chegaria. Mas mesmo certo de que haveria de arcar com as consequências do pecado, e mesmo nesse caso, tendo ali a notícia que seu filho havia morrido, ele manteve-se firme, manteve-se confiante em Deus, e ele enfrentou duras provações, mas sempre buscando as misericórdias do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta hora. O poder do enfrentamento. Enfrentar é confrontar. Enfrentar é defrontar. Estar de frente com o problema, atacar de frente, encarar de frente, arrostar, afrontar, lutar contra algo ou alguém. Então, quando você fala, eu vou enfrentar esse problema, você fala, eu vou bater de frente com esse problema, eu vou encarar esse problema, eu vou atacar de frente, eu não vou recuar, eu não vou retroceder, eu não vou ficar parado, eu vou confrontar, e se preciso, eu vou afrontar. E eu queria rapidamente citar para você, à luz desse texto maravilhoso, essa história, que nos ensina muito ao enfrentamento dos problemas. 5 passos rápidos, depois eu tenho mais aqui algumas outras dicas, mas 5 passos para que possamos vencer os problemas da vida. Primeiro, acredite que o problema será resolvido. Acredite que o problema será resolvido. Veja o verso 16. Davi acreditou, se é possível projetar para mim ali também. Davi acreditou, no verso 16, que o problema seria resolvido. O primeiro passo que a gente vê aqui para o enfrentamento, se a gente não acreditar que aquele problema ele será resolvido, não adianta de mais nada estarmos aqui e ouvirmos essa palavra. Davi acreditou que o problema poderia ser resolvido. Veja o verso 16. Implorou a Deus e em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa passou a noite deitado no chão.
sinônimo de alguém que acreditava que aquele problema poderia ser resolvido. Segundo, recorreu à misericórdia de Deus. Você viu na leitura que fiz, quando ele foi questionado ali, olha, mas quando a criança estava naquela situação, você jejuava, você agia desta forma, orava, buscava, mas e agora que a criança morreu, você não jejua mais, você está até comendo, trocou de roupas e tal. E ele disse, porque eu acreditava nas misericórdias de Deus, acreditava que Deus pudesse ser misericordioso com a minha vida e livrar o meu filho da morte. Então, primeiro passo, acredite que o problema pode ser resolvido. Segundo, recorra à misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz, nós cremos que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Davi buscou a Deus, mesmo sabendo que a criança poderia morrer. É ou não é? Por quê? Porque ele acreditava no poder da oração, no poder do jejum, e ele sabia que isso poderia resolver ou reverter a situação de profecia que havia recebido sobre a morte do filho. Isso me leva a entender que Davi acreditava na vontade permissiva de Deus. Ou seja, Deus não estava satisfeito em fazer com que aquela criança morresse, mas havia uma permissividade na vontade de Deus para que aquela criança fosse tirada dali, do seio daquela família, com algum propósito. Mas Davi sabia disso, que havia a vontade permissiva de Deus. Davi acreditava na bondade e na misericórdia do Senhor, conforme eu citei o texto de Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Terceiro passo para enfrentarmos os problemas é não reter as emoções. É perceptível que na leitura do texto, no envolvimento com essa história, perceber que Davi, veja o verso 16, projeta para mim na parede ali na tela, ele se prostrou a Deus, ele aqui implorou, né? Há uma versão que fala que ele se prostrou, rosto em terra, sinônimo de adoração, se rendeu ao Senhor, ele não reteve as emoções, ele colocou para fora aquilo que ele estava sentindo. Sabe, Jesus Cristo também ficou abatido, lá em Mateus 26:38. Davi, ali, nesse texto que lemos, nessa situação, mas Jesus em uma outra situação, enfrentando um problema, ele também ficou abatido. O apóstolo Paulo também expressou o seu abatimento diante de um problema, lá em 2 Coríntios 7:5-6. Então, essas coisas que podem acontecer conosco, problemas podem nos abater, mas não podem nos derrubar, nos derrotar. Por isso a gente tem que acreditar que o problema poderá ser resolvido, não retendo as emoções e recorrendo à misericórdia de Deus. Verso 17 agora, persista até as últimas consequências. Persista até as últimas consequências. Até o problema ser resolvido. Observe que Davi não quis se levantar. Os oficiais do palácio foram lá, tentaram fazê-lo levantar, tentaram recobrá-lo ali a sua alegria, mas ele recusou-se, ele não quis. Ele ficou ali sem comer, em jejum. Então ele persistiu até as últimas consequências. Lá no verso 19, não perca a percepção da vida. É o quinto passo. Não perca a percepção da vida. Davi entendeu que os seus criados estavam falando, estavam cochichando ali de forma disfarçada sobre a morte da criança, e falou, como é que agora nós vamos contar isso para o rei? Mas o rei já previa isso. E a hora que o rei, a hora que Davi percebeu que eles estavam ali cochichando entre si, e logo de cara ele falou, a criança deve ter morrido, tanto que ele faz a pergunta, a criança morreu? Sim, a criança morreu. Tem uma percepção da vida. Ele estava lutando para que Deus revelasse da sua misericórdia, poupasse a vida daquela criança, mas no fundo Davi sabia que ele tinha recebido aquela profecia, ele sabia que Deus iria levar, poderia levar. Mas ele arriscou até o final, ele foi até as últimas consequências. Perseverança. Então não perca a percepção da vida,
mas persista, persevere até as últimas consequências. Sabe por quê? Porque a última palavra é do Senhor. E é preciso nós termos essa percepção aguçada para não ficarmos alienados e para saber a hora de mudar de atitude. E é aqui esse divisor de águas que nós vamos entrar agora, nas atitudes que Davi teve para vencer os seus problemas e para seguir em frente. Então, se o tema é enfrentando problemas e seguindo em frente, quais foram as atitudes de Davi para vencer esses problemas e continuar a seguir em frente? E o que nós podemos aprender com Davi a partir das atitudes deles e tendo nós as mesmas atitudes? Primeira, saia da inércia. Davi saiu da inércia. Verso 20. Davi saiu, você percebe no verso 20 que Davi sai daquela zona de conforto, daquela atitude passiva, e parte para uma atitude ativa. Então, se ele fez e deu certo, nós podemos fazer também. Quando ele então soube que, de fato mesmo, Deus cumpriu-se ali aquela profecia, aquela palavra de levar o menino, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se no sentido de ungiu-se e trocou de roupa. Eu vou entrar nessa questão também. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou, e voltando ao palácio pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Então isso aqui revela uma atitude de alguém que saiu da inércia. Segunda atitude, verso 20 ainda, Davi se lavou, removeu de si tudo quanto estava relacionado ao fracasso. Esse lavou-se aí significa isso, que ele estava, por assim dizer, simbolizando que estava sendo retirado dele todo o fracasso, que poderia vir inclusive em forma de acusação. Estão entendendo? Ainda no verso 20, Davi ungiu o seu corpo, significa perfumou-se, no sentido de ungiu-se, ok? Porque ele estava ali se protegendo com aquelas ervas aromáticas, aquelas perfumadas inclusive, né, aquelas misturas de aloés, mirras e tudo mais, servia também para proteger, para embalsamar não só o corpo de quem falecia, mas também para ungir aqueles vivos, no sentido de dar-lhe proteção de fatos do passado que pudessem ainda machucá-lo emocionalmente. Então, uma das razões de nós ungirmos com óleo é por conta disso também. E assim Davi o fez. Ele ungiu o seu corpo. Davi muda as suas vestes. Quarta atitude. Quarta atitude. Por que ele faz isso? Ali fala, depois trocou de roupa. Naquela época, as pessoas costumavam vestir roupas que representavam o seu estado de ânimo. Por exemplo, se estava triste, estava de luto, ou se estava com o coração quebrantado, era comum as pessoas vestir-se de sacos de cinza. Na Bíblia, várias referências de pessoas de sacos de cinza, porque estavam revelando ali o seu estado de ânimo, de espírito, ou estavam tristes, ou estavam de luto, ou com o coração quebrantado. Mas também a Bíblia diz que algumas pessoas se vestem de alegria, para simbolizar sua alegria, sua felicidade, ou também vestes de ação ou ações de graças. Então, dependendo do estado de espírito, estado de ânimo da pessoa, colocava uma determinada roupa. Tá? Então, no verso 20 diz que Davi trocou de roupa, porque ele tirou, o que significa isso? Uma transição, ele tirou as vestes de angústia, de dor, de choro, de lamento, de luto, e colocou vestes de alegria. O que quer dizer aqui, a atitude aqui? Mudar de veste significa o quê? Mudar o seu estilo de vida. Estão entendendo? E você viu no texto que ele falou lá para os seus oficiais.
Em outras palavras, nada do que eu fizer, nada do que eu falar vai trazer a criança de volta. Pelo contrário, eu que vou encontrá-la, mas eu não vou reavê-la de volta. Então já não adiantaria mais ele ficar naquela situação que ele estava, com aquelas roupas, com aquelas vestimentas de sacos de cinza. E agora ele precisaria, então, vestir-se de alegria. 5. Ainda agora, vai lá para o Salmo 27. Vai projetar ali para a gente ir mais rápido. Salmo 27, 4 e 5. E o que diz lá no verso 20 do texto, vai falar aqui também. Davi entrou na casa de Deus. Como a gente viu aqui, né? Ó. Davi trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Davi entrou na casa de Deus. E eu falo para você, conforme o salmista fala no capítulo 27, verso 4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor e procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, ou seja, quando chegar o problema, Deus, Ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Muito provavelmente esse salmo foi escrito pelo próprio rei Davi, porque assim o fez, né, nesse episódio que teve registrado no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, verso 20. Então, troca de roupa, entra na casa de Deus, porque é o melhor lugar onde a gente pode buscar o socorro de Deus para os nossos problemas, é no templo do Senhor, nosso Deus vivo, Pai amoroso, Deus todo-poderoso. 6ª atitude de Davi está lá também no verso 20, do primeiro texto. Davi adorou a Deus. Então não é só entrar na igreja, é adorar a Deus, porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quando você vier para a igreja, venha com um espírito de adoração no seu coração. Davi adorou a Deus. Então, nós não podemos reter as mágoas no nosso coração. Precisamos louvar em Deus em meio às tribulações, às dificuldades, às adversidades, problemas que nós enfrentamos, procurar recuperar o bom estado emocional. Há uma canção do pastor Samuel Mariano, que ele, nesta letra daquela canção, diz: glorificar na prova, exaltar a Deus, cantar o hino da vitória. Depois vocês procurem lá. Então a gente precisa aprender a vencer através da adoração a Deus. Amém, amados? Verso 20, então Davi recupera o seu bom estado emocional. Ele vai para a igreja, coloca uma roupa, vestes de alegria, vestimentas de ação de graças, né? Em vez de ele sair da igreja, sair da comunhão com Deus, acusando Deus, murmurando: poxa, Deus levou meu filho, agora também não vou abandonar a fé. Não, foi exatamente ao contrário. Ele volta para casa, ele se lava, ele sai do chão, ele, né, se retoma ali, recobra a consciência, e ele volta a viver, se lava, se unge de novo, troca a roupa e vai para a casa do Senhor e adora o Senhor. Isso é maravilhoso. E a 7ª atitude fortaleceu-se fisicamente. Isso é muito importante. Estava ali, até então, que eu entendi, fortalecendo o espírito. É ou não é? Agora fortalece fisicamente, ou seja, voltou a comer. Sai daquele jejum, verso 20, né? Aí depois, voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Porque recobra-se a consciência, recobra o bom ânimo, é ou não é? Bom estado de espírito e fortalece fisicamente. Então volta a comer. Davi sabia que para encarar o dia a dia a gente tem que se alimentar, e se alimentar bem, é ou não é? A 8ª e última atitude, Davi está no verso 21 agora, verso 22 e verso 23. Davi compreendeu os limites da vida. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste.
Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. 22. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Porque poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Ou seja, só uma pausa nesse texto aí. Por que deveria jejuar? Por aquele caso. Não quer dizer aqui que você não pode jejuar por outros casos. Acho que todo mundo entende isso, né? Mas é bom a gente explicar, senão a pessoa fala, não preciso jejuar mais para nada. Não é isso. Ele estava jejuando com um propósito. Todos nós entendemos isso. Mas a partir do momento que ele tinha um propósito, ele não foi aceito naquele propósito, Deus foi maior do seu soberano, então não haveria mais razão dele continuar jejuando por aquelas respostas que Deus deu. Agora, é claro que depois você vai ver Davi orientando a prática do jejum em outros exemplos, né? Mas aqui ele está respondendo a respeito daquele jejum que ele estava fazendo para que o filho não fosse levado. A partir do momento que o filho foi levado, então não haveria mais razão para ele continuar jejuando por aquele motivo. Todo mundo tem esse entendimento, amém? E ele então recobra a consciência e ele fortalece fisicamente, mas porque ele compreendeu os limites da vida. Ou seja, quando a pessoa ela tem uma compreensão mais madura da vida, ela pode, inclusive, consolar outras pessoas, pois ela vai ter uma estrutura emocional mais forte. Você pode perceber que sempre quando você enfrenta um problema, e você vence aquele problema, você sai vitorioso, você sai mais forte, sai mais fortalecido. Mesmo que você tenha apanhado bastante, tenha sofrido bastante, é ou não é verdade? Depois de um tempo, você sai daquele problema mais fortalecido, de forma que você pode consolar outros, aconselhar, até mesmo testemunhar. É ou não é? Então, assim, a gente precisa, como Davi, penso eu, compreender os limites da vida. E você vê a resposta madura que ele deu, né? Uma resposta bem madura. E poderia eu trazer a criança de volta, ou seja, o que eu falar, o que eu fizer, não vai trazer a criança de volta. Pelo contrário, eu vou até ela. Ela não voltará mais a mim. Então, por qual razão eu vou continuar jejuando? Vou continuar assim, com essa questão aí de deixar de me fortalecer fisicamente, porque eu preciso encarar os problemas, os demais problemas que virão pela frente. Porque não foi só esse problema que Davi enfrentou na sua vida. Quem conhece a história de Davi sabe que ele viveu praticamente a vida toda enfrentando problemas, mas obtendo vitórias. É ou não é? Então, concluindo, a gente viu no texto que a primeira criança que Davi teve com Betseba, ou Batseba, representa pecado, derrota, e Deus levou essa criança. Mas a gente também observa no texto, verso 24 e 25, que Davi teve um segundo filho com essa mesma mulher. E o segundo filho representa aqui perdão, sabedoria, riqueza e vitória. Porque nós não estamos falando nada menos do que Salomão, que representa sabedoria, riqueza e vitória. Perdão de Deus, sabedoria, riqueza e vitória. A primeira criança nasceu, morreu, mas você vê, nem nome recebeu, né? Não tem referência nem do nome, né? Mas a segunda, em contrapartida, a segunda criança que Deus abençoou, perdoando o casal, o que aconteceu? Recebeu 2 nomes. Você viu lá no verso 24? Deu o nome de Salomão, que significa pacífico. E depois, no verso 25, deu o nome de Gedidias, que significa amado do Senhor. Que coisa linda, né? O desfecho dessa história, mas atribui-se muito também à devoção desse homem,
Davi, servo de Deus, que teve essas atitudes práticas de não se entregar para o problema, de encarar de frente, enfrentar o problema ali na cara a cara, olho no olho, e reverter essa situação em glória para Deus. Recebendo o perdão em forma de Salomão, recebendo esse amor de Deus em forma do nome Gedidias. Que Deus também oportunize vitórias na nossa vida através do enfrentamento. Como eu disse domingo, né? Se você não assistiu o culto, assiste depois. A gente não pode recuar do problema, tem que enfrentar. E aqui um pouquinho mais de acréscimo a mensagem do domingo próximo passado. Então que Deus nos faça, através do Espírito Santo, relembrarmos essas atitudes e atacar de frente os problemas, não recuando, né? Muitas vezes as pessoas trazem problema para nós, já meio que desistindo, assim, meio recuando, né? Então a gente tem que partir para o enfrentamento. Se houve problema, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá a riqueza da sua palavra, derrama sobre nós as suas misericórdias, para que a gente se mantenha firme, nos fortaleça, não só no espiritual, mas no físico também, para o enfrentamento das batalhas e vencermos as guerras que temos aí pela frente. Tá bom? Jesus disse para os discípulos: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldades, adversidades, mas é necessário enfrentar. Tem de bom ânimo, e o bom ânimo é para a gente enfrentar. Coragem é para a gente enfrentar as adversidades da vida. Que Deus abençoe essa palavra, abençoe as nossas vidas. Vamos orar nesse sentido, que possamos também nos colocar à disposição para ajudar as pessoas que se sentem mais fracas, que estão mais fracas e talvez não tenham a compreensão madura da vida como nós já estamos tendo, de forma que possamos ser verdadeiros Barnabés na vida das pessoas, ou seja, o consolador, ajudando as pessoas a se reestruturarem emocionalmente, se tornarem mais fortes espiritualmente. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse estudo, pelo estudo da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que continue derramando a Tua graça, a Sua misericórdia sobre a nossa vida, sobre a vida desta igreja, de todos aqueles que aqui congregam, daqueles que aqui pertencem. Que possamos nos tornar mais fortes espiritualmente, possamos cuidar também da saúde, que nós possamos sair da inércia, termos aí uma atitude ativa diante das adversidades, uma atitude proativa, que não deixamos nos vencer pelo cansaço e que o Senhor afaste de nós o fracasso. Que possamos nos preparar para o novo de Deus, em todos os sentidos, acessar realmente o sobrenatural, mostrar realmente que dependemos do Senhor, participar da casa do Senhor, de todas as atividades que a tua igreja proporciona para mantermos uma comunhão maior com o Senhor e com os irmãos também. Possamos adorar ao Senhor na beleza da tua santidade, em espírito e em verdade, e de verdade, buscar através da adoração a resolução dos nossos problemas. Glorificar na prova, adorar a Deus, cantar o hino da vitória. Senhor, que nós tenhamos essa maturidade de compreendermos os limites da vida, saber que a vida passa muito depressa e o tempo não espera. Possamos viver a vida com qualidade, vida zoe, vida com abundância de vida, uma vida abundante, uma vida vitoriosa e abundante. Nós acessamos essa vida em Jesus Cristo e a Ti buscamos, Senhor da glória. Dá-nos a compreensão do todo, Senhor, fortalece, empodera-nos com coragem, com bom ânimo, ergue a nossa cabeça, para que também possamos ajudar as pessoas que estão necessitadas, Pai. Tudo o que recebemos, que possamos repartir com alegria, ajudando-nos uns aos outros. A nossa oração de dependência no Senhor e do Senhor. Abençoa o restante da semana, o restante do mês. Nós ainda estamos no início, já declaramos a tua vitória em Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Amém.
que a graça, a infinita graça, superabundante graça de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, que o grande amor, o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a força, a sabedoria, a presença do Espírito Santo seja sempre derramado sobre nós e vós, sobre todo o povo de Deus, indistintamente espalhado sobre a face da terra, hoje, sempre e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus continue a nos abençoar.